A princípio eu tinha muita dificuldade de compreender de como estudar português. Já teve prova de concurso que nem o ponto de corte eu conseguia fazer. Eu fazia em média de 4, 5 questões. Não tinha um êxito adequado com o conteúdo de português. Sempre tive uma grande dificuldade nessa disciplina. Apareceu o concurso, eu fazia. Porém, sempre enfrentava problemas com as questões de português. Era muito complicado estudar. Eu estava na internet, eu estava perdida. Dava solto, né? Pegava uma apostila ali, outra aqui, tinha uma aula ali, outra ali. Conseguia até entender, mas não criava uma conexão para eu conseguir fixar aquilo na cabeça. De 10 questões era 5, 4, 3, muito esforço. Os meus resultados nos concursos não eram bons. Eu fazia 2 questões, 3. Eu consegui acertar 1, 2 questões. A minha maior pontuação na prova de português foram 4 questões. Sempre ia fazer as provas na sorte. Eu fui aquela típica aluna que ia para concurso apenas chutando questões e acertava no máximo 2 questões. Não caía ali o que é substantivo, né? Dava uma situação, uma história e perguntava se aquele papel naquele momento era substantivo. Mas não sabia, sabe? É igual entrar numa cidade e não saber as ruas, né? Foi aí que eu iniciei o português do zero com o professor Edson e foi de grande valia para mim. Hoje sou servidora pública no município de Pedro Avelino. Passei em primeiro lugar para o cargo de professor pedagogo, onde fiz 9 questões de 10 em português. Daí pulei para 8, 9 acertos em uma prova na qual teria 10 alternativas. E hoje eu já consigo gabaritar questões. Pulou, cara, era 9, 10, 9, 10, qualquer prova. Podia botar com PEV, com CERN, o que quiser. E ali o curso, ele me orienta, sabe? Hoje de 10 questões eu já faço 8 questões. E sabendo o que eu estou fazendo, analisando alternativa por alternativa. Eu consigo nos simulados fazer 80% das questões. Na prova, eu consegui acertar 7 de 10 questões. E hoje eu tenho melhorado significativamente no português. Disciplina essa que eu achava impossível de aprender. Eu comecei acertando 6 de 10, agora eu já estou numa média acertando 8 de 10 questões. E eu pretendo continuar estudando, continuar focada para tentar chegar a 9 de 10, 10 de 10. E aí, pessoal, boa noite, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando a primeira aula da Maratona das Questões de Português, evento inédito, é um evento ao vivo, né, que é um presente para vocês que vêm me acompanhando, né, através deste ano e quer sair do básico ao avançado em português de qualquer banca examinadora, e eu vou te ajudar a sair do básico ao avançado em português de qualquer banca examinadora. Essa é a minha grande promessa, esse é o meu grande objetivo, e eu tenho certeza que o conteúdo que você encontra aqui é um conteúdo direto, objetivo e que realmente vem transformando a vida das pessoas. Na programação da maratona, né, das questões de português, temos aí 3 aulas, certo? Hoje, né, terça-feira, aula 2 vai ser amanhã, quarta, e quinta-feira, aula 3. Na aula 1, são 3 assuntos. Hoje é morfologia, regência e crase. Aula 2, função sintática, orações e concordância. Aula 3, pontuação, colocação pronominal e acentuação gráfica, certo? Inclusive, a sequência, né, que eu chamo de sequência lógica de estudar português, é exatamente essa, né? A morfologia, regência, crase, função sintática, orações, né, que compõem sintaxe, depois vem concordância, pontuação, colocação pronominal e acentuação gráfica. E aí vamos fechar, né, em torno aí de 45 questões nesse projeto aqui. São 5 questões de cada conteúdo para fazer você revisar. E tudo que eu trouxer para vocês, vocês têm que parar e revisar. Se eu falar de substantivo, se eu falar de advérbio, se eu falar de pronome relativo, vocês aí vão parar e vão revisar esse tipo de conteúdo, tá certo? E como eu sempre falo,
né, você sim pode alcançar o mais alto nível em português. Olha esse exemplo aqui. Venho aqui agradecer você por ontem. Fiz uma prova, né? E ela acertou, ó, 8 de 10. Você já acertou 80%. E quando eu falo sair do básico ao avançado em português, é exatamente isso. É você atingir o alto nível em português, alcançar 80% ou mais. Suas aulas têm me ajudado muito. Vou continuar na batalha até ser efetivo. E esse deve ser o grande projeto, né? É batalhar até se efetivar, certo? Mais um resultado. Domingo fiz o concurso de Curral de Cima, acertei 13 questões de 15. Obrigado por ser tão claro e objetivo nas suas aulas. Aula simplesmente maravilhosa e descomplicada. Após 13 anos sem sentar para assistir aulas, consegui compreender facilmente a explicação top. E por que muita gente, mesmo sem ter base em português, com as aulas do método, conseguem de fato evoluir em português, né? São pessoas que estão 10, 13, 15 anos sem ter contato, aquela pessoa que terminou o ensino médio, foi para a iniciativa privada, começou a trabalhar, viu que realmente não quer estar na iniciativa privada e quer agora mudar de vida através da educação, através do concurso público, e aí vem ver, né, no método, a esperança de ter uma transformação. É porque, como eu já estive do lado de vocês, eu sei exatamente como funciona o método tradicional. Eu já estudei pelo método tradicional. Eu já tive problemas no estudo do método tradicional, porque eu não conseguia evoluir. Eu investia muito tempo no método tradicional e não via resultado. E provavelmente hoje você se pega pensando assim, eu estudo tanto para concurso, eu me dedico, mas eu não estou tendo evolução no estudo do português. Porque o método tradicional é um estudo aleatório. Quando você estuda aleatório, você fica perdido. Você estuda, por exemplo, pela sequência do edital. É um estudo desorganizado. Você estuda um assunto hoje sem ter uma conexão com o assunto de amanhã. Sem conexão entre os assuntos, você fica sem realmente compreender. E o que de fato vai fazer você aprender português é conectar um assunto ao outro. É conectar morfologia à sintaxe, é conectar sintaxe à concordância, é conectar concordância à pontuação. E o método tradicional, ele prioriza a decoreba de todas as regras. Você basicamente quer ser uma máquina. Você acha que você tem que ser uma máquina que tem que decorar todas as regras. E sem colocar o conteúdo em prática nas questões. O método da minha comunidade, Comunidade Português do Zero, ela parte de um estudo sequenciado, porque o aluno compreende que existe uma sequência lógico-didática. É um estudo organizado, você consegue observar a organização, você conecta um assunto A ao assunto B, você vai conectando esses assuntos, você compreende a lógica por trás das regras e você sabe colocar o conteúdo em prática nas questões. Que esse é o meu maior objetivo, através do método que eu chamo de padrões de cobrança, certo? Você compreender a regra aplicando nas questões. E quando me perguntam o que é um padrão, são padrões de cobrança, no dicionário vai nos dizer que o padrão, o significado de padrão é norma determinada e aprovada consensualmente pela maioria, ou por uma autoridade, que é usada como base para estabelecer uma comparação, aquilo que serve para ser imitado como modelo, um protótipo. Então, o padrão de cobrança parte exatamente de quê? Você pega a regra,
X observa em exercícios, em frases de apostilas, materiais e em questões, você vai observar nisso algo que se repete, algo que é repetido nas frases daquela determinada regra. E daqui você extrai o quê? O modelo. E esse modelo, ele vai ser o quê? Imitado nas questões seguintes. Então, quando eu trago para vocês e falo assim, em geral é assim, certo? Eu falo muito assim, porque no geral, a maioria das bancas, a maioria das frases vai trazer dessa forma. Quando eu digo que o padrão da conjunção integrante geralmente é estar ligado ao verbo e trocar o que por isso, é porque na maioria das vezes, na maioria das vezes, das frases, o padrão da conjunção integrante é esse. É o que ligado ao verbo. É o que sendo trocado pelo isso. Então é assim que você vai conseguir evoluir. Então, inclusive, eu comparo muito, galera. Deixa eu me colocar aqui para ficar mais bonitinho. Eu comparo muito o português com a matemática, né? Na matemática muitas vezes você não acerta aquela questão. Por quê? Se você sabe que aquela regra você consegue resolver por regra de 3, por exemplo, você mata a questão. Você consegue acertar a questão, certo? Porque é só você aplicar, certo? É só você aplicar, galera. Ok? A fórmula de Bhaskara, se você sabe que aquela questão é sobre a fórmula de Bhaskara, você aplica, você imita um modelo nas questões seguintes. E é esses modelos, né, que eu vou trazer alguns para vocês, né? E olha como os modelos ajudou, né? O professor gostaria de compartilhar que após a etapa de prova de títulos, fui classificado em primeiro lugar para o cargo de assistente contábil, lá no concurso de Jardim do Seridó. Apenas 2 pessoas atingiram a pontuação máxima em português. E eu fui uma delas. Acertou nesse caso aqui 100%. Então veja só que no concurso apenas 2 pessoas atingiram a nota máxima. A nota máxima. Quero expressar minha gratidão pelas suas aulas, pois estudei durante aproximadamente 2 meses. Aí. E aí a pessoa fala assim, mas não funciona para mim, o meu edital está aberto. Eu só tenho 2 meses para estudar para minha prova. Mas na verdade, galera, funciona para qualquer candidato. Bom, então vamos começar, o nosso conteúdo, certo? Vamos lá para a bateria, galera. Eu só quero que vocês compreendam que o foco da maratona são questões, certo? São questões. Então, é uma forma de revisarmos os principais tópicos, tá bom? Vamos então para a primeira questão. A primeira questão vai dizer assim, ó. A aferição do sucesso está no interesse do público pelos shows ao vivo. As 2 palavras destacadas pertencem. Aqui ele está brincando, galera, de uma diferença bem tranquila, né, sobre substantivo e adjetivo, né? O que eu tenho aqui, galera, são 2 substantivos. O que eu tenho aqui é que elas pertencem à mesma classe, certo? Já que são 2 substantivos. E aí, o que é que eu devo lembrar? O que é que eu devo lembrar como substantivo? O padrão do substantivo nas questões é que o substantivo designa a classe dos nomes, certo?
E o substantivo, ele é determinado por 4 classes gramaticais. Isso aqui é o famoso liga-liga, né? É o artigo, é o numeral, é o pronome, é o adjetivo. Então, essas 4 classes gramaticais, elas nascem em prol de quem? Elas nascem em prol do substantivo. Então, repara só que aqui eu tenho, ó, a aferição. Esse a como artigo me mostra que a aferição é um substantivo. Então, esse azinho é artigo. E esse aqui, galera, no. A expressão no é a junção do em mais o. Esse o que está aqui, ele aponta para interesse. É o interesse. Interesse é um substantivo. Mas, professor, interesse não pode ser verbo? Pode, né? Desculpa, né? Interesse do verbo interessar, né? Ela interessou, né? Eu me interesso. Interesse não, gente. É a outra forma. Eu me interesso, né? Aí perceba aqui, galera, que tem outros substantivos também, ó. Do. O que é o do? É de mais o. Esse o que está aqui, ele aponta para público. Público é o quê? Substantivo. Pelos é por mais o. Os, né? Esse os que está aqui, ele aponta para shows. Shows é substantivo. Certo, gente? Então, só para você ter ideia de como funciona esse padrão. Então, gabarito da 1, letra B. Questão 2 vai dizer assim: excepcionalmente, pertence à mesma classe de palavras que o vocábulo destacado. E aí aqui existe um padrão, galera. Que padrão é esse? Palavras terminadas em mente, né, por padrão, né? Por padrão, palavra terminada em mente é advérbio. Então, excepcionalmente, rapidamente, lentamente, apressadamente. Então, vão ser advérbios. Tranquilo? Então, ele quer a opção que seja advérbio, galera. Seja o quê? Advérbios. Repara só que aqui, a palavra necessárias é um adjetivo. Primeiro, necessárias não pode ser advérbio. Por que, professor? Necessárias não pode ser advérbio. Porque quando se fala em advérbio, por padrão, devemos sempre lembrar que advérbio é invariável. Por invariável, é uma classe que vai ficar no singular e no masculino, galera. Portanto, necessárias não pode ser advérbio porque está pluralizada. Responsabilidades também não pode ser advérbio porque está pluralizada. Celebrada também não pode ser advérbio porque está pluralizada. Quando eu olho a palavra desempenhar, desempenhar é verbo no famoso verbo no infinitivo. Infinitivo, galera. Então, repara só que a gente eliminou a questão por algo bem tranquilo, gente. Né? Então, eu tenho, ó, as responsabilidades. Ó, esse as aqui é a crase. Junção de preposição a mais artigo. Esse as que está aqui dentro aponta para responsabilidades, me dizendo que responsabilidades é o quê? Responsabilidades é substantivo. Certo? Edson, e celebrada? Celebrada é o quê? É adjetivo. Né? Ó, a desautorização da vida adulta se tornou amplamente celebrada. Celebrada está se ligando à desautorização. A desautorização é um substantivo. Certo, gente? Nós vamos ter esse item aí
como correto. Certo? A resposta C, muito, né? Muito, galera, está se ligando, ó. E aí, quando se fala em advérbio, temos que lembrar que, por padrão, o advérbio se refere a adjetivo, se refere a verbo e se refere ao próprio quê? Ao próprio advérbio. Então, aqui eu tenho, ó, muito, muito se liga a palavra pouco, ó. Muito pouco. Pouco é o quê? Pouco é advérbio. Muito, advérbio também. Certo, gente? Então, questão 2, letra C, ele quer a mesma classe gramatical. Então, quando eu olho para excepcionalmente, eu já devo automaticamente lembrar de quê? Lembrar do padrão. Tá bom? Vamos para 3. No último quadrinho, encontramos. Vamos logo observar, galera. Substantivo e adjetivo. Vamos lá. A natureza. Ó, natureza é substantivo. A natureza, né? Humanos, substantivo. Então, natureza é substantivo, humanos também, certo? Beleza. Então, eu tenho 2 substantivos. Certo? Beleza. Ele diz aqui, nenhum adjetivo falso. Perceba que a palavra maldosa está caracterizando natureza. Ó, maldosa aqui é adjetivo. Né? Ó, natureza maldosa. Maldosa está caracterizando natureza. Certo? Alguns, esse termo alguns, ele é um pronome indefinido. E de artigo mesmo, né? Então eu tenho um adjetivo só. E de artigo eu tenho um, né? Que é o artigo a, ó. Que é o artigo a natureza. Certo? Então vai ficar a natureza não é maldosa. Aqui está falando, galera, de contar artigos. Toma muito cuidado. E nessa brincadeira de contar artigo, você deve contar os definidos, que é o aos, as, os indefinidos, que é o uns, uma, umas, e os artigos que estão contraídos. Por exemplo, ó, esses artigos aqui, ó, do é de mais o, ao é a mais a crase é a mais a. Pelo é por mais o, no é em mais o. Eles contam também como artigos. Então aqui, por exemplo, naquela questão aqui, ó, se eu fosse contar os artigos de aqui, gente, ó, no interesse, esse o eu conto como artigo. Esse do sucesso, ó, do que é de mais o, esse o é artigo de sucesso. Pelos é por mais o, os é artigo de shows. Então, eles vão ser contados também. Vão ser contados. Certo? 3, letra C. Vamos para 4. Muita atenção, gente. Marque a alternativa que apresenta a função gramatical do vocábulo onde. O vocábulo onde, galera, o vocábulo onde, ele pode ser pronome relativo, como ele pode ser advérbio. A diferença é bem simples. O onde vai ser relativo quando ele estiver retomando um lugar. Então, se eu falo, por exemplo, a casa onde moro, esse onde, ele é um pronome relativo por retomar um termo que dá ideia de lugar. Beleza? Já será advérbio quando ele não estiver retomando. É muito, inclusive, ele ser advérbio quando está fazendo uma pergunta. Por exemplo, onde você mora?
Perceba que aqui o onde, ele não está retomando. E é só você observar a lógica do pronome relativo, né? O pronome relativo ele serve para quê? Para retomar. Então, essa 3 aí, o onde vai ser advérbio de lugar. Ó, a questão 4, quer dizer. Questão 4 aí, o onde vai ser advérbio de lugar. Né? Onde estão todos eles. Certo, gente? Seria pronome relativo se fosse... E aí, olha que a gente começa a observar os padrões, né? A casa onde moro. Porque aí o onde estaria retomando o caso. Tranquilo? Beleza, vamos para 5. Assinale a alternativa em que classifica corretamente os termos destacados no fragmento. Ó, eu havia falado para vocês que o padrão da conjunção integrante é o verbo ligado ao que ligado a verbo. Em que eu troco o que por isso, né? Disse que, disse isso, falou o que, falou isso. Né? Aqui eu tenho, galera, a função do que de pronome relativo, certo? Ele vai estar ligado a substantivo ou pronome. Ele vai tanto poder retomar um substantivo ou pronome. E é claro que todo pronome relativo você vai conseguir trocar por o qual, por a qual, por os quais e por as quais. Certo? Então aqui eu tenho pronome relativo retomando regras. Ó. Posso pegar esse que e fazer a troca por as quais. Ó, bem como as regras que os combinam. Como as regras as quais os combinam. É advérbio. Esse tão aqui, galera, é adjetivo ou advérbio? Ele é um advérbio. Ele é um advérbio por quê, gente? Porque ele está ligado à palavra escuros. Escuros é adjetivo. Certo? Escuro é adjetivo. E aí, naquele nosso joguinho, quem se refere a adjetivo? Advérbio. Então, escuros. Está intensificando. Aí esse o, ele fala, nunca o tenha aprendido. Galera, é bem simples. O padrão do que o padrão do pronome demonstrativo é esse aqui, ó. Os, as, mas que ou de. Ó. O que chegou agora, ó. O que chegou agora, o que chegou agora, né? Aí é pronome demonstrativo. Posso trocar esse o aos as por aquilo, por aquele aqueles, por aquela aquelas, né? Aquela que chegou agora. Aqui vai ser pronome pessoal, galera. E quando é que os as, olha o padrão, ele é pronome pessoal quando o aos as estiver ligado a um verbo. E nesse processo de pronome pessoal, o seu objetivo é de substituir. Ele vai estar fazendo o quê? Uma substituição, gente. Vai estar substituindo um termo que ele já mencionou. Certo? É tipo quando eu falo aqui, ó, quando eu falo, por exemplo, ó, eu o encontrei. Ó, perceba que esse o, ele é pronome pessoal, ele se liga a encontrei. E eu posso trocar esse o por um substantivo, ó. Eu encontrei Pedro. Então eu posso observar isso. Temos AD como resposta. Então ele vai ser pronome pessoal, gente, e ele é chamado de pronome pessoal oblíquo, certo? Pronome pessoal oblíquo, tá bom? Então foram as 5 questões já de morfologia. Vamos para o segundo tema, que é regência. Aqui em regência você deve estudar termo regente e regido, saber identificar o que é um termo regente, o que é um termo regido,
transitividade, que é de suma importância, e também alguns verbos, como assistir, lembrar, recordar, que são importantes nesse processo, tá bom? Vamos para a questão 6. Ele quer a transitividade, gente. E aqui é o famoso verbo transitivo direto. O padrão dele, e aí olha, estou falando de padrão. O padrão dele é, primeiro, você identifica o sujeito. Perceba que o sujeito de desempenho é servidores públicos. Servidores públicos é o sujeito do verbo desempenhar. Aqui você consegue perguntar o que, você consegue perguntar quem, a resposta será o objeto direto. Então, passo 2 é esse. Aí vocês vão repetir comigo. Achou o sujeito, perguntou o que, perguntou quem ao verbo, a resposta é o objeto direto. Esse objeto direto, ele é chamado de complemento verbal, complemento verbal, que é regido sem o auxílio de preposição. Então, se o sujeito é servidores públicos, desempenham, consigo perguntar o que, desempenham o que, a resposta é funções de gestão. Funções de gestão é o objeto direto, desempenho é o verbo transitivo direto. Letra C. Você aprende o padrão e replica. Você imita. Lembra? Você vai imitar o padrão nas questões seguintes. Olha 7. Os verbos plantar e precisam, galera. O plantar é transitivo direto, gente. Transitivo direto. Por quê? Porque perceba, a mesma lógica que eu aplico nas 6, acha o sujeito, pergunta o que, e a resposta é o objeto direto, e o verbo é VTD, é a mesma que eu aplico aqui, ó. É a mesma. Ó, qual é? Ó, ele é transitivo direto. Qual é o sujeito de plantaram? As crianças. As crianças é o sujeito. As crianças plantaram. Consigo perguntar o quê? As crianças plantaram. Plantaram o quê? Mudinhas de flores. Mudinhas de flores é o objeto direto. Tá vendo? Repliquei. Edson, precisando. Também é transitivo direto? Não, gente. Não é. Porque veja só. O VTD é sem preposição. Já o verbo transitivo indireto, ele exige a preposição. Perceba que aqui eu consigo jogar precisando. Quem precisa, precisa de. Perceba que de um gesto de gentileza é termo preposicionado. E aí, como é que vai acontecer aqui? O transitivo direto, você vai perguntar com a preposição do verbo. Aí você vai perguntar preposição mas que, preposição mas quem, a resposta será o objeto indireto. O objeto indireto é complemento verbal, completa um verbo e vai ser regido com o emprego de preposição. Aí você lembra que o direto é sem preposição e o indireto é com. Certo? Então, ó, precisando, eu consigo jogar essa pergunta aqui, ó. Precisando de quê? Ó, de um gesto de gentileza. Por isso que é transitivo e indireto. Letra B é a resposta da série. Tranquilo, gente? Certo? Por isso que se eu falar assim, ó, dei presente aos filhos. Aqui eu tanto posso perguntar, ó, o sujeito é eu dei, ó. Eu posso perguntar o quê, ó? Eu dei o quê? A resposta é presente. Presente é o objeto direto. Como eu posso perguntar aqui, ó, eu dei
A quem? A resposta é aos filhos. Aos filhos é objeto indireto. Perguntaram aí, Edson, esse DI é o VTDI? Sim, o VTDI, você consegue perguntar tanto essa pergunta do que ou quem, quanto a pergunta da preposição mas que, mas quem. Certo? Então, essas questão 6 e 7 é sobre transitividade. Vamos agora falar da regência dos verbos. Vamos lá. Vamos começar aqui com, ele quer regência verbal, ele quer a correta. Eu tenho aqui uma regência idêntica em foi, chegaram. Aqui diz foi no banheiro. Então está dizendo que exige a preposição em. Aqui na C diz chegaram na sala. Aqui está falando também da preposição em. Então, esses dois primeiros verbos aí, da nossa listinha, que é o verbo ir e o verbo chegar, a regência diz que a exigência é da preposição a e não em. Então, quem chega, chega a. Quem vai, vai a. Então, não é ela foi no banheiro, correto é ela foi ao banheiro, ó. E aqui chegaram na sala, o correto é chegaram à sala com crase. Por que é com crase, gente? Porque tem a regência de chegar, tem a preposição do verbo chegar, e a palavra sala é um substantivo que aceita o artigo a. Na junção dos dois, gerou a crase. Calma, que eu vou falar de crase ainda na aula de hoje. Certo, gente? Na letra D, temos a chuva implicou a mudança. Não tem essa crase aqui, galera. Porque é o seguinte. O verbo implicar, no sentido de acarretar, no sentido de acarretar, é sem preposição. Ele não exige preposição, gente. Inclusive, é muito comum usarmos a preposição em. Tipo, fumar implica em problema. Problemas de saúde. Isso está falso. No dia a dia a gente fala assim, mas a gramática está errado. Fumar implica problemas de saúde, gente. Então, a chuva implica mudança de horário. A mudança de horário, sem crase. Porque aqui está no sentido de acarretar. Então, na regência, galera, é comum acontecer, na regência, é comum acontecer isso. Aí a resposta fica por conta da A. O médico assistiu os pacientes. Aqui nesse caso, no verbo 3, temos o verbo assistir. Uma das suas regências é o verbo assistir na ideia de socorrer, ajudar. A gramática fala que você pode empregar sem preposição quanto com preposição a. Certo? Qual é o detalhe, gente? A ideia de sem preposição é 100% aceito pelos gramáticos. Então eu falo, eu assisti o ferido, essa construção ela está 100% correta de acordo com todas as bancas, todos os gramáticos. Com a preposição a na ideia de socorrer, depende muito da gramática. Por isso que, se você falar ao ferido, é interessante, para você considerar certo ou errado essa forma do ao ferido, você observe as outras alternativas. Por exemplo, se fosse nessa questão aqui, aos pacientes, ia ser a resposta. Porque veja que B, C, D está totalmente errado. Totalmente errado, entendeu?
E aí, como eu falei, tudo que eu trouxer para vocês, vocês vão revisar. Tudo. Tudo tá aqui. É seu papel aí buscar aprofundar isso aqui. Certo? 8 é A. 9. 9 é para preencher, gente. Quanto à regência verbal, a sequência que preenche as lacunas corretamente é. Aqui nesse caso, temos o primeiro item, que é aspira. Né? Temos o primeiro aí, que é o aspira, gente. Certo? Opa, peraí. Ó, aqui temos a forma do verbo aspirar. Certo? Temos a forma do verbo aspirar. Qual é o detalhe, gente? Aspirar pode ter como regência cheirar, pode ter como regência desejar. Quando aspirar for cheirar, é sem preposição. Eu vou falar aspiro o pó, aspiro o perfume. No sentido de desejar, vai ser com preposição a. Certo? Então vamos lá? Larissa aspira cargo. Está na ideia de cheirar ou desejar? Está na ideia de desejar. Se é na ideia de desejo, rege a. Então aqui vai ser ao. Né? Vai ser ao. Ó. Ao carro. Certo? Ao carro. Pessoal, tem o último aí, já dá para acertar. Chegando. Lembra que chegando é o verbo chegar. Chegar não rege em, sim a. Logo que é, ó, ao consultório. Tá vendo? Ao consultório. Então, não é no, é ao. Ao e ao. Beleza. O segundo item é o verbo assistir. Segundo item é o verbo assistir. Aí, nesse caso, galera, o verbo assistir está no sentido de ver. Se está no sentido de ver, é com preposição a. É com preposição a. É por isso que eu falo, assisto, ó, ao jogo. Ó, eu vou falar ao jogo. Então, aqui, ó, se você quiser assistir, vai ser, ó, ao espetáculo, né? Vai ser ou não, vai ser ao. Ó, letra D. Edson, e nesse do meio, a profissional do plantão assistiu o médico. Aqui, galera, tá no sentido de prestar assistência. Então vai ser na mesma ideia de socorrer, ajudar a prestar assistência. Ele colocou aqui a forma o, né? Edson, poderia usar ao? Nessa questão, poderia usar, não iria afetar o gabarito, né? Porque pelo preenchimento, respectivamente. Por isso que eu falo que nesse item, nesse critério de assistir na ideia de socorrer e ajudar, eu tenho que sempre observar a mais corretinha. A mais completa, tá bom? Porque algumas bancas não dá para saber qual é o critério que elas usam. Só para ter ideia. Então, 9D, gente. E a 10 é sobre o onde e o aonde. É bem tranquilo. Onde e aonde. Onde é usado para lugar fixo. O aonde é usado para movimento. Você decora muito assim. Mas eu prefiro empregar o onde e aonde de acordo com a regência. Estamos falando de regência, né? O onde para verbos que regem em, como estar, quem está, está em. Verbo morar, quem mora, mora em. Verbo trabalhar, quem trabalha, trabalha em. Já o aonde é usado para verbos que regem a, para verbos que regem para. E toma muito cuidado
que nesse joguinho temos o ir, temos o chegar e temos o dirigir-se. São verbos muito comuns. Então, por exemplo, aonde sua filha estuda? Quem estuda, estuda em algum lugar. Aonde sua mãe nasceu? Quem nasce, nasce em algum lugar. Então, você vai pela regência, ó. Não é aonde, não é aonde. Certo? Aonde você pensa que vai? Quem vai, vai a. Se quem vai, vai a, rege a, aonde, ó. Olha a resposta. É aqui, o local onde ela foi. Olha, foi. Quem foi, foi, ó, a algum lugar. Então, aqui é aonde. O local aonde ela foi. Não sabia aonde ela morava. Não, porque quem mora, mora, ó. Quem mora, mora em. Então, não sabia onde ela morava. Então, é muito mais fácil ir pela regência do que você ficar, isso aqui é o quê? É movimento? Isso é movimento ou é lugar fixo? Certo? Muita atenção, gente, a isso. Muita atenção. 10, letra C. E aí vamos para a famosa crase. Fechar com chave de ouro nossa aulinha aí de revisão, né? Maratona das questões de português. Essa maratona vai ficar disponível por apenas uma semana. Depois ela vai sair do ar e vai ficar disponível somente dentro da minha comunidade Português do Zero. Crase. Olha essa primeira questão. O emprego da crase em questão atende a mesma regência. Galera, o que é a crase? Crase é preposição mais artigo. É o a mais a as que origina a as com crase. Certo? Essa preposição a, ela é oriunda, ela tem uma origem. Essa origem pode ser tanto um verbo quanto pode ser um nome. Quando a origem é verbo, temos a famosa regência verbal. Quando é um nome, temos a famosa regência nominal. Ponto. Acontece que, gente, essa primeira questão está cobrando exatamente essa origem. Ele está pegando a regra geral e subdividindo em ao que atende à regência verbal e ao que atende à regência nominal. Por exemplo, incentivo. O incentivo a algo. A regência da preposição a vem de incentivos. Incentivo. Entregamos o livro a professoras, entregamos o livro a alguém. A regência está vindo de entregamos. Compareceu, quem comparece, comparece a regência está vindo de compareceu. E aspiramos à leitura, aspiramos, está na ideia de desejo, aspiramos a algo. O que é que acontece aqui? A B, a C e a D, a regência é de verbo. Então, temos caso aí de regência verbal. O incentivo, perceba que incentivo é um nome. Na A, regência nominal. Quando você olha para cá, do acesso, o que é o do? D mais O. Essa palavra acesso é um nome. Então, aqui temos regência nominal. Aí, o que é que acontece nessa questão 11? A B, a C e a D, todas são a regra geral. Preposição mais artigo. No entanto, a entra como regência nominal.
B, C, D entra como regência verbal. E aí, o que é que vai diferenciar uma da outra? Ele está deixando a regra geral mais específica, de acordo com a regência. E como a regência de acesso é nominal, a resposta não há o que discutir. A resposta é a opção de letra A. Certo? E aí, vamos agora ao seguinte. Como é que eu confirmo que há crase? Primeiro passo é identificar se há a exigência da preposição a. Primeiro passo é isso. Segundo passo, galera, é eu trocar a forma feminina, que vai dar as, feminina, eu vou substituir por uma forma masculina. Eu vou trocar a feminina por uma masculina. Se eu latir aos, haverá crase. Então, por exemplo, vou à festa. Como é que eu sei que a festa tem crase? Primeiro, a regência. Quem vai a algum lugar. Ponto. Ponto. Vou trocar festa por jogo, que é masculino. Aí eu vou falar, vou ao jogo. Então, nesse joguinho aí, eu tenho a crase. Vamos testar aqui agora na UNS. Ó, acesso às obras. O acesso à aula. E tem regência. Vamos trocar obras por quartos. Quando eu troco por quartos, eu vou dizer do acesso aos quartos. Ponto. O acesso à leitura, vou trocar leitura por computador. Ó, o incentivo ao computador. Estou dizendo ao. E aqui, entregamos o livro para a professora. Vamos trocar a professora por professor. Entregamos o livro novo ao professor. Certo? Compareceu a roda de leitura. Vamos trocar roda por grupo. Compareceu ao grupo. Aspiramos a leitura. Vamos trocar a leitura por cargo. Aspiramos ao cargo. Então, o método da regra geral, você pode basicamente fazer isso. Primeiro passo, regência da preposição a. Segundo passo é fazer essa substituição. Ponto. Beleza. A 12, ele quer uso do acento indicativo de crase. Atende à norma padrão em. Certo. Outra coisa que eu devo lembrar, que é muito importante, são os casos de crase proibida. São os casos de crase proibida, gente. Eu devo sempre lembrar quais são eles. Muitas vezes você já elimina ali 2 alternativas, 3, né? Esse A, ele vai ficar no singular e aí ele vai estar antes. Ó, masculino. Tem exceção, professor? Tem, na relação de a moda de, a maneira de. Temos o a mais, artigo indefinido. Temos o a mais, verbo. Temos o a mais plural. Cuidado, é a no singular, é a singular e termo à frente no plural, certo? Temos também aqui a mais, pronome indefinido, a mais, pronome pessoal, a mais pronome, atenção aqui, gente, a mais pronome demonstrativo, aí os demonstrativos são o esse, o este, o essa, o esta, o isso, o isto. Temos também, né, pronome pessoal
ou de tratamento, desculpa, gente, de tratamento também não vai ter. Tem exceção? Tem. Né? A exceção fica por conta de dona, senhora, senhorita, madame. E aí temos a ideia de palavras repetidas. Se você aprende palavras repetidas, se você aprende isso aqui, gente, fica fácil acertar uma questão como a 12. Porque veja na 12. Aqui na A eu tenho na A eu tenho há muitas organizações. Aqui na A eu posso aplicar a ideia do A mais plural. O A no singular, termo à frente no plural. Há muitas organizações. Então aqui não vai ter o quê? Não vai ter a crase. Certo? Não vai ter. Aqui na letra B, gente, vocês podem ir pela regra geral. Ó. Possibilitam a sobrevivência. Ó. As organizações sociais possibilitam algo. Ó, o verbo possibilitar não está exigindo preposição a. Vamos trocar convivência por conflito, que é masculino. Quando eu troco, eu vou falar assim, ó. As organizações sociais possibilitam o conflito. Lembra que para ter a crase, eu igualo a crase com o aos. É a regra de quê? É a regra do cachorro. Tenho que lembrar isso. Então, não tem crase aqui porque não tem regência. Aqui na letra C, não tem crase por quê? Porque a preposição que é exigida para ter crase é a preposição a. Aqui está exigindo, gente, para. Então não tem como ter crase. Inclusive, existe até uma regrinha que é simples. Ó. Se você tem para, com, desde, após, contra, perante. Você tem as preposições. Esse as aqui é sem crase, gente. Porque se você estiver exigindo o para, você não pode exigir a. Você não vai exigir as duas ao mesmo tempo. Então, se você fala, ele foi para a praia, para é sem crase. Ele saiu com a irmã é sem crase. Ele estuda desde as 15. Não tem crase por conta do desde. Ele saiu após a festa. Desculpa, gente. Após a festa, sem a crase. Contra a vida, sem crase. Perante a juíza, sem crase. Então não vai ter. Não vai ter. Aqui na E não tem a seu real. Porque aqui eu tenho a seu real. Eu tenho o A mais o que, gente? O A mais masculino. A resposta fica por conta da letra D. E aí, na D, regra geral, gente. Ó, o sentido da expressão convivência com semiárido pode levar à compreensão. O sentido da expressão pode levar a algo. Pode levar a algo. Vamos trocar compreensão por desejo. O sentido da expressão pode levar ao desejo. Ao. Ó. Ficou ao aí. Regra geral. Então, em algumas questões de concurso, vocês vão conseguir matar assim. Regra geral e os casos de crase, o quê? Os casos de crase proibida. Certo? Vamos para 13. Em relação ao emprego da crase, assinalar a alternativa correta. Ó, o que é que eu tenho na A? As sugestões. Eu tenho o A mais plural. A mais plural, o A é sem crase. A ele também não tem. O a ele, eu tenho o a mais pronome pessoal, gente. A mais pronome pessoal. A ele, a ela, a mim, a ti. E a ordens, aqui eu também tenho a mais plural. Então perceba que a A e a D, todas demarcando o A mais plural, vai ser sem crase aí.
A resposta é B. E aí nós temos uma regra sobre a palavra casa, certo? Existe uma regra do emprego da crase em casa, em terra e distância. E aí você deve seguir um padrão. Qual é o primeiro passo? Observar se está tendo a regência da preposição a. Mas, segundo passo, é observar se terra, casa e distância está com determinantes. Se estão com determinantes. Então, se eu falo aqui, ó, se eu digo, ó, se eu falo, vou à casa, eu tenho uma regência, quem vai, vai a. No entanto, aqui a palavra casa não tem crase. Não tem crase, fica só mexendo esse slide. Não tem crase porque não está determinado. Mas se eu digo, eu vou à casa de cultura, aí eu tenho os dois requisitos. Tem uma regência de voo, quem vai, vai a, e tem uma determinação, gente. Nesse caso, vai ter crase em a casa de cultura. Tem que observar esses dois requisitos para ter crase em casa, terra e distância. Bom, então, os netos foram regiar, foram a algum lugar, da avó, determina a palavra casa, vai ter crase. Essa quer dizer que se retirar da avó, vai deixar de ter crase? Vai deixar de ter crase. Vai deixar de ter crase. Certo? Vamos lá. Questão 14. Assinale a alternativa que apresenta uso obrigatório do sinal indicativo de crase. Obrigatório. Vamos lá? Aqui eu tenho, galera, na A, B, C, D, na A, na B e na C, a crase facultativa. Certo? Primeiro passo para observar a crase facultativa é observar se tem a regência da preposição a. Mas, qual é o segundo passo? Observar os 3 casos de crase opcional, né? A crase ela é opcional, né? Quando eu tenho pronome possessivo singular, né? Tem que ser feminino, né, gente? É o minha, é o sua, é o nossa, ok? Nome de mulher, quando eu tenho nome de mulher, Maria, João, Joana, e quando eu tenho preposição até, certo? Então, se eu falo assim, ó, vou à sua farmácia, a crase aqui ela é opcional. Por quê? Tem os 2 requisitos, gente. Qual é o primeiro? Regência de a. Quem vai, vai a. O que é o sua? Pronome possessivo singular. Então é opcional. Certo? Se eu falo, falei a Maria. Aqui também vai ser opcional. Porque tem os 2 requisitos. Quem fala a alguém. Maria é nome próprio de mulher. E quando eu falo, fui até a praia. Também tem os 2 requisitos. Fui regiar, fui a algum lugar, tem o até, crase opcional. Então perceba, ó, opcional, pronome possessivo feminino singular, uso do até, e Luiz é nome de mulher. Então, A, B, C e D, crase opcional. Na letra D, vai ter crase e existe uma regra de crase nas horas, né? Quando demarcar hora exata.
fica atento, não confunda hora exata com hora inteira. Ele poderia ter dito aqui, ó. A palestra começará às 20h30. Ainda assim haveria crase. O que não é hora exata é se ele falasse assim, a palestra começará após as 20 horas. Se ele tem dito após as 20, aí não teria, porque não está tendo uma exatidão na relação das horas. Portanto, ABC é opcional, letra ABC é opcional e letra D é obrigatório, poder marcar hora exata. Lembrando que o meu papel é mostrar para vocês quais são as principais regras e você aprofundar cada regra que eu coloquei aqui para vocês, tá bom? E a 15. Marcar verdadeiro ou falso. As duas primeiras estão erradas, porque a ela eu tenho a mais pronome pessoal, né? E aqui na segunda eu tenho o a mais o quê? O a mais verbo. O a mais verbo não vai ter crase, né? Então as duas primeiras erradas, ó, já marcava a resposta. Aqui na terceira tá correto? Não desobedeça regiar, verbo obedecer, desobedecer na regência. Eles exigem a. Quem desobedece, desobedece a. Quem obedece, obedece a. Vou trocar professora por professor. Aí eu vou falar ao. Né? Ó, não desobedeça ao. Ao professor vai ter a crase aí. Então essas foram as 15 questões da aula de hoje. Lembrando que amanhã, quarta-feira, vai ter função sintática, orações e concordância. Vai ser um tema bem bacana. E essas aulas têm esse objetivo de ajudar a você a sair do básico ao avançado, assim como ajudou. Comprei um projeto dele e a última prova que foi do Core PB, acertei 10 de 10. Acertei 100% das questões por causa do direcionamento que ele dá em suas aulas, gente. Então, muito bom, né? Muito bom. Lembrando que essa maratona ficará disponível por pouco tempo, certo? Por pouco tempo. E aí, só para lembrarmos da programação, aula 1 é hoje, né? Aula 2, quarta, e aula 3, quinta, né? A aula de amanhã vai ser função sintática, orações e concordância. E a aula 3, pontuação, colocação pronominal e acentuação gráfica, galera. Agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pegar a minha foto aqui, meu celular, certo? Eu vou tirar uma foto. Pronto. Tirei essa foto aqui, ó. Eu vou postar lá no meu Instagram, Português com Edson, ok? Lá no Instagram, você vai lá e comenta dizendo o que você achou dessa aula, tá certo? Quem comentar, certo? Depois vai no meu direct e vai pedir o slide, né? Quem comentar e falar no direct, manda o slide da aula de hoje. Eu vou mandar o slide com todas as anotações que eu fiz na aula de hoje, tá certo? Para vocês aproveitarem e revisar esses conteúdos. Também, galera, daqui a pouquinho eu vou estar postando uma questão de desafio lá no Instagram, tá certo? É só você correr lá. Se você não me segue lá, me siga, tá certo? Então, muito obrigado pela participação de vocês. E lembre sempre que você é um ser humano incrível, capaz de alcançar todos os seus sonhos, todos os seus projetos de vida. Um abraço e até mais, galera. Um abraço. Valeu!